Queridos, eu quero partilhar uma palavra de Deus com vocês nessa tarde, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28. O apóstolo Paulo, ele está no Areópago. O Areópago era o local onde os filósofos gregos se reuniam para debater as questões da sabedoria e também para julgar aqueles que eles entendiam que vinham com heresias ou que criavam apostasias no meio do povo. E o apóstolo Paulo, ele vai defender o Deus desconhecido, que no grego é Theos, Deus. E o apóstolo Paulo, dentro da sua explanação, dentro da sua oratória, dentro da sua retórica, ele vai falar assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque nele quem? Theos, Deus, vivemos, movemos e existimos. Paulo, dentro da sua sapiência, Paulo ele vai colocar a divindade, ou como é conhecido dentro da teologia, a trindade, em evidência. Mas ele não vai se aprofundar neste quesito, mas eu quero trazer para os irmãos aqui esta questão da retórica e da oratória de Paulo. Ele vai dizer, porque nele, ele está falando de Deus, vivemos. A primeira coisa, quem nos deu vida foi Cristo. A palavra viver vem da palavra grega zoe, que quer dizer tudo aquilo que uma pessoa precisa, bem-estar. E esse bem-estar, esse direito à vida, esse direito à salvação, esse direito à eternidade, esse direito à conquista nos foi dado através de Cristo. Depois Paulo ele vai dizer assim, ele está dizendo de si próprio, está dizendo, porque nele, depois de viver, Paulo vai dizer assim, nos movemos, que vem da palavra grega kineu, estar em movimento. Os irmãos sabem que em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 2, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Pai Sabrina, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho nós estamos aí juntos, em nome de Jesus. E se mover vem do Espírito Santo, porque ele se movia sobre a face do abismo. É ele que move. Paulo está dizendo, eu me movo pelo poder do Espírito. Eu me movo pelas faculdades do Espírito. Paulo está dizendo, a minha sabedoria não se consiste em sabedoria humana, mas se consiste em se mover no poder de Deus, ser movido pela presença, pela graça, pela manifestação do poder de Deus. Paulo ele está dizendo isso, então ele diz, eu vivo porque eu vivo em Cristo, eu me movo porque eu me movo no Espírito, e eu existo porque eu existo no Pai, porque eu só existo porque Deus, ele quis que eu viesse a existir. Foi ele o Criador de todas as coisas. Essa palavra, inclusive, existir, vem da palavra esmen, que quer dizer ser ou estar. Paulo está dizendo, eu sou em Deus. Ele está dizendo, eu vivo em Deus. Eu me movo em Deus. Eu existo em Deus. E a vida foi Cristo que nos deu. O movimento, nos que facultou no poder de se mover no poder de Deus, foi o Espírito Santo. E existir, hoje eu existo, eu tenho a glória de Deus, eu tenho a luz de Deus,
porque o Pai assim nos deu. Paulo, então, ele vem com essas vertentes. Ele não fala diante da sapiência da teologia, mas ele fala dentro da sabedoria que eles iriam entender. Ele diz, olha, é nele, é nesse Deus desconhecido, é no Theos, naquele que os estoicos diziam que o cosmos foi criado pelo verbo, é que eu vivo. No cosmo que criou o universo, é que eu me movo. No cosmos, no verbo que criou todas as coisas, é que eu existo. Então Paulo, ele está dizendo que todas as coisas na vida dele vêm de Deus. E assim também eu acredito que você que está me vendo, Sabrina, missionário Henry, pensa da mesma forma, porque nele nós vivemos. Nós temos que ter essa concepção de viver em Deus, de estar em Deus, de se mover em Deus, de existir em Deus, não é? E Jesus, ele vai explicar isso bem claro na oração do Pai Nosso. Só que ele diz, porque teu é o reino, quem revelou o reino para nós foi Cristo. Porque teu é o reino, o poder, quem nos dá o poder é o Espírito Santo. Porque teu reino, o poder e a glória vem do Pai. Então, quando nós entendemos essas coisas, quando nós entendemos esse mover, esse agir, nós sabemos que nós estamos guardados. Nós sabemos que Deus está agindo em nossas vidas. Nós sabemos que Deus, ele está frutificando em nossas vidas. Isso não quer dizer inexistência de problemas. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai ter extrema dificuldade em várias áreas da sua vida. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 e o 34 diz assim, não vos inquieteis. Confia como Paulo estava confiando, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então Paulo, ele está falando sobre isso também, que Cristo também nos alertava sobre isso, das dificuldades, mas ele está dizendo assim, ó, eu venço porque eu vivo nele, eu venço porque eu me movo nele, eu venço porque eu existo nele. Então Paulo, ele está colocando essas três situações. E a primeira situação de conflito de Paulo é com o mundo espiritual. Paulo, ele está sendo direcionado pelo Espírito. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele vai ser comissionado por Deus para ir à Macedônia. Por quê? Porque o Espírito Santo, no capítulo 16 do livro de Atos, no versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então Paulo vai para onde? Ele vai para a Europa, porque ele tem uma visão. Primeiro o Espírito Santo direciona ele, depois o varão da Macedônia vai aparecer a Paulo. O varão da Macedônia vai aparecer a Paulo. Posso dizer que é o anjo que cuidava da Macedônia, da Europa, aparece a Paulo, no capítulo 16, no versículo 9, que diz assim, Paulo tendo uma visão de noite, ele viu um varão da Macedônia que lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo, ele tem essa visão de que Deus ordena a ele. Primeiro o Espírito Santo impede ele de descer à Ásia. Agora ele é impulsionado por uma visão a passar para a Macedônia. Veja bem, aonde eu quero chegar agora, começando a minha explanação. Você pode estar em dificuldade, você pode estar passando por problemas, mas se você tiver a certeza
que é Deus quem está com você. Fique tranquilo, Ele está no controle de tudo. Fica tranquilo que em todas as áreas das suas dificuldades, Deus lhe dará a vitória. Fica tranquilo que em tudo que você precisar, Deus ele se fará presente. Paulo está na sua segunda viagem missionária e agora ele passa a Macedônia. O primeiro lugar que Paulo ele vai na Macedônia é Filipos. Paulo vai para Filipos e começa a pregar a palavra ali. Ele encontra uma mulher, ele procura um local de oração, porque ele não é bem recebido na sinagoga. E ele vai para um rio e ali ele ganha Lídia para Jesus. Ganha Lídia e a sua casa para Jesus. Depois, Paulo ele vai se encontrar com uma mulher que ela tem um espírito maligno, mas esse espírito maligno era fonte de lucro para os seus senhores, e Paulo vai expulsar aquele espírito maligno daquela mulher. E o que acontece quando Paulo expulsa aquele espírito maligno? Vem a perseguição. Escute uma coisa, não pense você que o mundo espiritual ele não é vivo, não pense você que o mundo espiritual ele não existe. Toda vez que você se mover no mundo espiritual, paz, irmã Laura, vai haver perseguição. Toda vez que você se mover no mundo espiritual, vai ter problemas. Toda vez que você se mover no mundo espiritual, alguma coisa contrária, vai haver oposição. Paulo agora está recebendo oposição, porque ele expulsou um demônio. É a retaliação espiritual. Paulo agora é preso por expulsar demônios. Nós estamos vivendo esse tempo que valores são invertidos, e quando você fala sobre casta de demônios, quando você fala contra demônios, quando você fala contra a atuação de demônios, há uma grande perseguição. Mas não se preocupe, porque a perseguição vai adentrar em vitória para a tua vida, vai constituir em vitória sobre a sua vida. Paulo agora ele está preso por ser perseguido por ser um exorcista do Senhor. Paulo agora ele passa por uma retaliação espiritual. Ele passa agora por um problema, por ter expulsado um demônio, por ter tornado uma vida livre, liberta. Você vê que neste momento que nós estamos vivendo agora no mundo, nós estamos sendo calados. Nós estamos tentando calar a voz daqueles que evangelizam, daqueles que falam a verdade. Nós não podemos mais falar a verdade, porque nós estamos sendo condicionados às prisões. Veja o evangelho na China. Todos aqueles que se manifestam para pegar a verdade que está na palavra de Deus é preso, é torturado, é morto. Veja quantos locais, Brasil, estamos sendo censurados, não podemos falar do que está escrito na palavra, porque estão fazendo lei para prender aqueles que usam a Bíblia como fonte de verdade. Chegou o momento da retaliação espiritual, os poderes das trevas se levantam com força, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é crente em Jesus Cristo, que faz a vontade de Deus, não cale a sua voz, porque o Deus que foi sobre a vida de Paulo vai ser sobre a sua vida também. E o que Paulo faz? Aqui nós vamos aprender como vencer as perseguições espirituais, como vencer as retaliações espirituais, porque a vida do evangelista, a vida de um missionário, a vida de uma igreja, ela consiste em trazer libertação, trazer luz, trazer a verdade à vida das pessoas. E o que está acontecendo isso é que estão tentando cercear o direito de se pregar. Estão tentando cercear o direito de se falar de Deus. Estão tentando cercear o direito de nós adorarmos a Deus. Estão tentando de todas as formas cercear os nossos direitos, até entre a própria cristandade. Nós vamos igrejas se levantando, que pregam contra a verdade da palavra, estão enganando a muitos, e chegou o tempo que, se possível for, enganar até os próprios escolhidos. A verdade está aqui, querido. A verdade é a palavra de Deus. A verdade, ela não precisa ser atualizada, ela é a verdade. Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Jesus disse: eu sou o que era, o que é e o que há de ser. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele não mudou. E Paulo é preso por expulsar demônios. Paulo poderia ter entrado em depressão, porque ele está numa batalha terrível.
Paulo está sendo cerceado. Às vezes você está sendo cerceado direito na sua casa, na sua família, por ser crente. Às vezes você está sendo perseguido no seu trabalho por ser crente. Às vezes você está sendo perseguido em roda de amigos por ser crente. Às vezes você está sendo perseguido porque você fala a verdade. Às vezes pessoas estão te perseguindo porque você está falando da verdade do evangelho. Mas eu digo para você, não pare de falar, porque quem te justifica, quem honra a tua vida, quem está com você é o Senhor Deus. Por isso que Paulo vai dizer, porque nele vivemos, porque neles nos movemos e porque nele existimos. Porque agora Paulo está passando aquilo que acontece no capítulo 16, o Espírito impede Paulo de descer a Mísia. O Espírito impede Paulo de descer a Ásia, e ele passa por Mísia, desce a Troade e tem uma visão para passar a Macedônia. Porque você tem que viver, se você quer vitória, você tem que viver na direção do Espírito. Se você quer que você, a sua casa, viva o melhor de Deus, você não pode se isentar de falar a verdade, isentar de ser um verdadeiro adorador, isentar de fazer a vontade de Deus. A paz, irmã Zélia, Deus te abençoe. Nós temos que falar a verdade. Paulo está preso porque falou a verdade. Paulo está sendo perseguido porque falou a verdade. A si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus está nos alertando sobre as perseguições vindouras. Jesus está nos alertando dos problemas diários, mas ele está dizendo: eu estou com você. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu estou com você, eu sou o Deus que te dou vitória. E Paulo está vivendo esse momento, ele é perseguido, é preso. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, na prisão, você tem que entender que quando você fala a verdade ela está em você e vai alcançar outras pessoas. A jovem endemoniada, ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus através da vida de Paulo. A casa de Lídia foi livre do erro, do engano, por causa de Paulo pregar Jesus Cristo. Agora Paulo está preso por causa disso. Então nós vivemos problemas, nós passamos por adversidades, nós passamos por tribulações por falar a verdade. Mas agora Paulo está preso. A primeira perseguição na segunda viagem missionária de Paulo é a prisão. Prisão por expulsar demônio. Prisão por ser um homem cheio do Espírito Santo. Prisão por falar a verdade. E agora Paulo perto da meia-noite. Paulo vai orar, Paulo vai cantar, porque as pernas de Paulo estão presas no tronco. As mãos de Paulo estão presas com correntes, mas a boca de Paulo está livre para cantar. O espírito de Paulo está livre para adorar, a alma de Paulo está livre para orar. E Paulo agora começa com Silas a cantar hinos. Paulo agora começa a orar com Silas. Irmã Marcela Guerra, Deus te abençoe. E sabe o que acontece quando Paulo começa a cantar e Silas a cantar, e Paulo começa a orar e Silas começa a orar? Diz a Bíblia aqui que houve Remanassuri Andaraia, um terremoto. De repente veio um terremoto. Aqueles que estavam ali naqueles cárceres sentiram aquele terremoto. E aquele terremoto é muito diferente daquele que é ocasionado pela destruição do homem à natureza. Aquele terremoto ele veio da parte de Deus. E o terremoto da parte de Deus ele não traz destruição.
O terremoto da parte de Deus, ele não traz morte. O terremoto da parte de Deus não traz estragos financeiros. O terremoto da parte de Deus traz liberdade. O terremoto da parte de Deus traz quebra de cadeias. O terremoto da parte de Deus abre as portas que estão fechadas. Então eu quero profetizar sobre a tua vida neste final de tarde, já princípio de noite, que Deus vai fazer um terremoto na tua vida, mas esse terremoto ele vai quebrar algemas, esse terremoto vai abrir portas, esse terremoto vai trazer salvação. Mas por quê? Porque você fala a verdade, porque você vive a verdade, porque você está com a verdade. Porquanto pareça que você esteja preso ou presa, porquanto pareça que nada vai dar certo, portanto teus olhos carnais não veem o que está à frente, o que Deus pode fazer, mas Deus está fazendo a mesma coisa. Se você está como Paulo, se você está como Silas, remando a Suribicandarábia, passando por privações, por problemas, por dificuldades, porque você está pregando o evangelho, porque você está falando a verdade, porque você está defendendo valores de moralidade, porque você está dizendo que Deus ele é poderoso, que Deus ele traz vida, que Deus traz um movimento, ele faculta você para vencer, que Deus ele te faz você existir. E existência aqui de Paulo, ele não está falando simplesmente de existência de coisas boas, não, ele está falando sim de coisas que podem trazer dificuldades, mas Deus está com você, Deus está com você, Deus está fazendo um terremoto. Eu quero profetizar que Deus vai fazer um terremoto a seu favor, que Deus vai fazer um terremoto em favor da sua casa, em favor da sua vida, em favor da sua história, que Deus vai fazer um terremoto em favor de tudo aquilo que é teu, que Deus vai fazer um terremoto na tua vida sentimental, que Deus vai fazer um terremoto na tua vida financeira, que Deus vai fazer um terremoto na tua vida familiar. Mas como eu disse, o terremoto em Deus, ele traz quebra de algemas. O terremoto em Deus, ele traz abertura de prisões. O terremoto em Deus traz salvação e traz um novo grupo de amizade. Foi isso que Paulo viveu. Foi isso que vive aquele que crê em Deus. Que Deus, ele pode fazer, se você crê. Porque para Deus fazer um terremoto na tua vida, você tem que crer. Você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que estar na direção do Espírito Santo. Você não pode desistir em meio às dificuldades. Você não pode desistir sob as retaliações espirituais que vêm contra as nossas vidas por nós fazermos a obra de Deus. O demônio, Satanás, ele não quer você falando de Jesus. Então ele quer te colocar em prisões, ele quer te colocar em situações que minam a sua fé, ele quer te colocar em situações que te tiram a paz. Mas Deus está dizendo nesta tarde aqui agora, Alex Floriano, Deus está fazendo um terremoto sobre as nossas vidas, e esse terremoto vem para quebrar a cadeia, para abrir portas e para trazer salvação. Paulo não desistiu. Então a primeira adversidade na obra missionária que Paulo está passando é porque tem um terremoto. Tem um terremoto. Tem uma perseguição por ele expulsar demônio. No capítulo 16. Aí ele vai ser preso, mas ele não tem medo de prisão. Porque essa prisão não pode parar Paulo. As prisões humanas não podem parar os homens de Deus. As prisões humanas não podem parar aqueles que acreditam em Deus. As prisões humanas não podem parar aqueles que creem no poder de Deus, que creem no poder da palavra de Deus. Então Paulo vai fazer o que? Eu vou cantar. Eu vou adorar. Eu vou orar. E o que aconteceu? Paz, Flaviane. As portas, as cadeias caíram e as portas se abriram. Você tem que entender que você que é cristão, que está fazendo a obra de Deus, que está falando a verdade,
você vai ser perseguido. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: eu venci o mundo. No Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus está na sua frente. Se Jesus está na tua frente, não tem algema que te prenda, não tem porta fechada que possa resistir ao poder de Deus, não tem pessoas que possam resistir à palavra de Deus, a verdade que sai da sua boca, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, ele termina a missão dele em Filipos, e eu estou em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele, Theos, Deus, vivemos, porque nele nos movemos e porque nele nos existimos. A vida vem de Cristo, nós recebemos vida através de Jesus. O movimento, aquilo que nos faculta em poder é o Espírito Santo. Eu tenho que buscar esse poder, eu tenho que ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E eu existo, porque Deus quis que eu existisse. Então, nele, Theos, é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós se movemos, nós vivemos, se movemos e existimos. É esse texto. Paulo está na segunda viagem missionária, Filipos, perseguição espiritual para expulsar demônio. Tessalônica, capítulo 17, versículo 5, Paulo diz: bom, eu vou para a igreja, porque ele era judeu, e ali vou pregar o evangelho, e eu creio que ali os meus irmãos, eles vão me receber bem, eles vão gostar de mim. Flaviane, eles vão fazer festa, porque Paulo chegou em Tessalônica, Paulo está em Tessalônica, oh glória, eita, Paulo chega todo alegre ali, para falar de Jesus. Por 3 sábados Paulo vai estar na sinagoga, mas no versículo 5 vai dizer que os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Segundo tipo de perseguição que Paulo ele vai passar, perseguição religiosa. Nós temos que entender uma coisa: igreja tem pessoas invejosas também. Aqui nós estamos vendo que Paulo ele passa por inveja, meus irmãos, dentro do local que ele achava que não teria, dentro do local que ele achava que não ia haver perseguição, dentro do local que Paulo achava que tudo seria maravilhoso, Paulo passa por extrema perseguição, ao ponto deles quererem matar a Paulo. Remalassuri bicandarábia, alamando quenerem mandaravai, remandarassura bacandarábia. E no versículo de número 6, aqueles que procuram contra Paulo diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Alvoroçar o mundo traz problemas, alvoroçar o mundo traz inveja. Escute uma coisa, meu querido, eu respeito a unção de Deus que está em você, mas nem todos respeitam. Quanto mais unção você tiver, mais graça você tiver, mais perseguição você vai sofrer. Mas é interessante que Paulo, ele não desiste. Ele não desiste. Toda perseguição, meu irmão, toda perseguição, todo problema, toda dificuldade, se Deus está com você, tenha certeza que Deus ele vai dar um escape. Tenha certeza que Deus ele vai trazer para você vitória. Olha só, nesta perseguição religiosa, Paulo está passando uma perseguição dentro da igreja. Paulo está passando uma perseguição dentro da igreja. Paulo está sendo invejado dentro da igreja, não é fora da igreja. Todo o problema que Paulo está vivendo na segunda perseguição da sua viagem missionária agora é dentro da igreja.
Paulo ele não está sendo perseguido pelos de fora, ele está sendo perseguido pelos de dentro. A primeira perseguição que nós vimos foi de fora. Agora nós estamos vendo um outro tipo de perseguição. Uma perseguição que ela vem de dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que têm inveja dos demais, tem inveja do que o outro é, tem inveja do que o outro faz, tem inveja de como o outro canta, tem inveja de como o outro prega, tem inveja porque o outro tem carisma, tem graça, tem inveja porque o outro é profeta. Paulo agora está vivendo isso, capítulo 17, versículo 5. As pessoas têm inveja de Paulo, as pessoas estão invejando a Paulo por aquilo que ele faz, que é pregar a palavra. Mas olha que interessante, que a Bíblia diz que muitos foram salvos, porque Paulo vai dali para Bereia, e na Bereia ele também vai passar perseguição. Aqui você já vê a família de Jasson sendo salva. Agora você vai ver aqui, ó, no 17:12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da alta classe nobre, não poucos varões. Deus está levantando pessoas para auxiliar Paulo, não aqueles que ele queria, não aqueles que ele esperava. Entende uma coisa? Às vezes nós esperamos demais, paz, Lu, às vezes nós esperamos demais de pessoas que estão no nosso círculo de amizade. Entenda, se você está em Deus, pode ver que o teu recurso, a tua vitória não venha do teu círculo de amizades, mas venha de Deus. Deus está levantando outros, Deus está levantando novos, Deus está levantando outras pessoas para te ajudar. Deus ele nunca vai te deixar sozinho. Deus não deixava Paulo sozinho. Deus sempre levantava pessoas para cooperar com Paulo. A primeira perseguição, ela veio de fora, na sua viagem missionária. Paulo em Filipos expulsa um demônio e é preso por isso, mas ele cantou e orou. E Deus deu escape a Paulo. A segunda perseguição vem de dentro da igreja. Pessoas invejosas. Vai dizer que Paulo fugiu delas. Paulo não foi discutir, Paulo não foi brigar, Paulo não foi questionar, Paulo não questionou Deus. Simplesmente Paulo se retirou daquele círculo de invejosos. Simplesmente Paulo se retirou do meio daquelas pessoas que eram invejosas. Se você perceber que a pessoa tem inveja de você, sai de perto dela. Se você perceber que a pessoa tem inveja do seu casamento, não deixa mais ela entrar na tua casa. Se você perceber que a pessoa tem inveja dos seus bens, tira ela de perto de você. Se você perceber que dentro da igreja essa pessoa tem inveja porque você canta, porque você prega, porque você faz alguma coisa para o Senhor, dá paz para ela, mas não tenha vínculo de amizade, porque ela não merece. Paulo fez isso. E o terceiro nível de perseguição que Paulo passou foi dentro do conhecimento, que é o versículo que nós lemos. Mas você vê que isso fez Deus levantar pessoas para ajudar Paulo. Deus fez pessoas serem salvas. A perseguição religiosa não afastou Paulo das pessoas, fez ele ser mais prezado, mais admirado. As pessoas muitas vezes querem que você pare de falar a verdade. As pessoas querem que você pare de usar o dom que Deus te deu. As pessoas querem que você seja inerte, sem vida, sem mover e sem existir. E Paulo está dizendo: ei, eu passei por Filipos, estava preso, e Deus abriu a porta da prisão e derrubou as cadeias da minha mão e salvou todos os presos, e a vida do carcereiro e a sua família. Antes já havia salvado a vida de Lídia. Ei, eu estou sendo perseguido na igreja. Eu tampei o ouvido para perseguição, eu tampei o ouvido para os invejosos, larguei os invejosos de lado, e Deus está salvando muitos varões e muitas mulheres de posição, pessoas que vão ajudar na minha jornada ministerial. Ei, agora Paulo está falando para essa classe de pessoas. Quem são eles?
Versículo 17 e 18, Paulo está falando para os epicureus. Epicureus, eles são um tipo de filósofo que ele acredita que toda fonte de desejo e que é prazerosa, ela é a essência da vida. E ele está falando para os estoicos. Os estoicos acreditam que o mundo foi criado pelo verbo. E o verbo, ele determina que todo aquele que souber ter uma vida com ética, com moral, Aramanagasurabakai, ele vai viver o melhor de Deus. Paz, Gabi, tudo bem, meu amor? Então agora Paulo, ele está passando esse terceiro nível de perseguição. Qual é a perseguição de Paulo? A perseguição de Paulo agora, ela está na casa do conhecer. Paulo agora, eles levam Paulo. Eram 31 pessoas que julgavam dentro do Areópago. Paulo, ele está falando antes disso, numa praça que é chamada Ágora, em Atenas. E os epicureus e os estoicos ficam observando e dizem para ele assim: nós vamos te levar para o Areópago, porque você é um paroleiro. E levam Paulo para lá. Nesse mesmo Areópago, aquele que hoje é divinizado até por grandes pensadores da nossa época, Sócrates, foi morto pelos seus pensamentos, pela sua forma de colocar a vida. Sócrates é morto. Paulo é levado ali para ser questionado sobre o que ele crê, sobre a verdade que ele prega. Nós estamos vivendo esse tempo que os epicureus, que são homens endemoniados, dominam o mundo. Não dominam as regiões celestes. Eles dominam o mundo por permissão de Deus. Porque Deus está prestes a vir buscar a sua igreja. Mas ainda tem Paulos, como a mim, como você, como a irmã Cleusa, como a irmã Sirlene, como a Gabriela, como todos que estão me vendo aqui. Nós estamos aqui, aprendendo a palavra de Deus. Às 17h43 do dia 1º de 2021, ouvindo que aquilo que Paulo passou há 2000 anos atrás, ele retorna agora com força. Homens e mulheres de Deus sendo levados aos areópagos da vida para serem condenados. E Paulo começa a falar. Paulo vê um local onde tem um pedestal, um altar ao Deus desconhecido. Por isso que eu coloquei aí Theos, porque Deus no grego é Theos. E daí Paulo começa a falar de Deus para esses homens. Ele começa a dizer que Deus enviou seu filho para morrer e ressuscitar. Paulo vai dizer que ele vive em Deus, que Deus vive nele, que ele se move através de Deus e que ele existe através de Deus, que é o versículo 28, que foi o início dessa retórica, dessa oratória dessa tarde. E Paulo, Malassuri Bicandarábia, Pai do Senhor japonês, vai aprendendo aí. Paulo, ele agora, ele começa a falar desse Deus, Emanassura Badaragandarábia, aos estoicos e aos epicureus, aqueles que têm uma certa ética no mundo, mas aqueles que não têm ética nenhuma. Esses epicureus, eles se encontravam num lugar que se chama Jardins de Epicuro, para ali promover todo tipo de orgia, para promover todo tipo de apostasia, de libertinagem. Enquanto os estoicos, que vêm da doutrina platônica, eles acreditam que a ética, a beleza, a moral,
ela é movida por um ser superior. E agora eles colocam Paulo ali porque eles querem destruir a doutrina de Paulo. Mas Paulo, com a sua sabedoria que se move através do Espírito, com a vida que Jesus deu nele, Paulo não vai ser destruído, não vai ser morto. O versículo 32 do livro de Atos diz: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, os outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E você sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram criar nenhum tipo de acusação contra Paulo, porque a sabedoria do Espírito estava sobre Paulo. Então eu quero te profetizar na tua vida nessa tarde, que a sabedoria do Espírito está sobre a sua vida, e que ninguém vai te manipular, ninguém vai te prender pela verdade que está em você. Eu quero profetizar na tua vida que nenhuma inveja religiosa vai te parar, e que nenhuma retaliação do mundo espiritual vai conseguir promover desgaste no seu ministério, mas muito pelo contrário, algemas vão cair e portas vão ser abertas. Tudo isso porque você entendeu que Paulo, ele viu a visão do Espírito Santo, que Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia na sua segunda viagem missionária, e mandou o varão da Macedônia, mandou ele passar. Mas isso não quis dizer que Paulo não ia ter dificuldades. Paulo passa por imensas dificuldades. Paulo passa por uma dificuldade externa, é perseguido por expulsar demônios. Paulo passa por uma dificuldade interna, é perseguido porque dentro da igreja tem pessoas invejosas. Paulo passa por uma perseguição filosófica, porque a filosofia daquele tempo não entendia a verdade e queria matar e prender Paulo. Nós vivemos esse tempo agora, mas sabe o que acontece quando a verdade vem à tona pelo Espírito? Todos eles saíram e deixaram Paulo no aerópago e disseram: outro dia nós queremos ver você falar, porque eles não tinham resposta para Paulo. Entenda uma coisa, meu irmão, ninguém tem resposta para a verdade, porque a verdade ela se justifica a si mesma. Então não pare de falar do amor de Deus, não pare de falar da vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha só, a pregação de Paulo aos filósofos, a sua pregação, a palavra da verdade que você fala para as pessoas nos três níveis, na pregação de Paulo para que houve libertação, houve conversão, na perseguição de Paulo dentro da igreja por inveja, para que não houve conversões, para a perseguição de Paulo no seu conhecimento. A Bíblia diz no versículo 34, que chegando alguns varões a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. O mundo se rende à verdade, e Deus te chamou para você pregar a verdade. Deus não chamou para outros pregarem a verdade, Deus chamou você que me ouve. E pode ter certeza, a verdade, ela no primeiro momento, ela não parece ser boa. A verdade no primeiro momento, ela não parece trazer paz, mas a verdade ela vai trazer paz à sua vida. Tem um jovem aqui que ele está caminhando agora, é o irmão da Gabriela, o japonês, o Gabriel. E ele muito tempo ele ouviu, mas eu acho que ele não deu crédito à verdade, mas agora ele está dando crédito. Sabe por quê? Porque a verdade ela vai martelando. Tem um ditado popular que eu gosto dele: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então não negue a verdade, porque Deus está com você. Você pode estar sendo perseguido porque você está enfrentando demônios. Deus está com você. Você pode estar perseguido porque por ninguém reconhecer a tua unção. Deus está com você. Você pode ser perseguido porque o teu conhecimento incomoda. Deus está com você. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique cravada no seu coração.
fique cravada na sua vida, fique cravada como cinza no seu coração. E que o Senhor te abençoe. Senhor meu Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que nessa tarde viram este vídeo e aqueles que ainda serão alcançados por essa palavra. Pai, eu como ministro do Evangelho, eu abençoo o teu povo. Como ministro do Evangelho, eu abençoo a família do seu povo. Como ministro do Evangelho, eu abençoo todos aqueles que verão esta palavra, Pai. Eu abençoo aqueles que sofrem perseguição religiosa externamente por expulsar demônios. Eu abençoo aqueles que sofrem perseguição interna dentro da igreja por ser capacitado com os dons espirituais. Eu abençoo aquele que serve perseguição por causa do conhecimento, Senhor, por revelar e falar a verdade, mas ninguém os conseguirá tocar. Deus, que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre todos. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua parentela, que Deus seja pleno. Nós vivemos o período da plenitude do Espírito sobre a sua vida em nome de Jesus. Se puder, compartilhe esse vídeo. Um beijo no teu coração, fica com Deus.